Oi? Aê! Oi, Mari! Tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite. E tá vendo aí, ó, a galera começou a entrar, é assim. É. E Mari, aí, vocês estão me ouvindo direito? tá tudo tranquilo, tô te vendo e ouvindo bem, Mari, tá ótimo. Então, cara, olha, eu já quero te agradecer, Imagina. deixar um abraço do meu irmão, que é meu parceiro aqui no podcast, né? Ele deixou um abraço pra você. E Marcel está aqui de braços abertos para quando você tiver um tempinho, quiser vir para cá dar uma passeada, tomar um Eu banho de já mar. fui aí. Ô, terrinha boa. Viu? Não vou Nossa, mentir. Maceió é lindo, lindo, lindo. Eu tenho um grande amigo meu que foi morar aí. A minha lua de mel foi aí. Fui descendo a costa Foi toda. mesmo? Foi, Que nossa, que lugar massa! lindo. Nossa, Top. assim, se eu puder voltar um dia, vai ser com muito prazer. De verdade, Então, assim, é avisa, realmente um lugar abençoado. é verdade, avisa a gente para você ir pro estúdio, quando você estiver Ah, por aqui. fechou. Combinadíssimo. Combinado. Então, deixa eu só. Gente, boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Olha o Márcio aí. O Márcio entrou. Doutora Fabiana, Alexandre, vão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, deixa eu apresentar para quem já conhece, para quem não conhece. Deixa eu fazer uma apresentação breve aqui da Mari, para a gente começar já o nosso bate-papo, tá? A Mariana Forte, ela é escritora do primeiro e único livro do Brasil publicado sobre essa temática. Chique a mulher, viu? Na versão física e digital. Ela é publicitária e mãe do Samuel, de 3 aninhos. É defensora da informação sobre os riscos do silicone para a saúde feminina. E a Mari acredita que toda mulher tem direito à informação para que possa cuidar melhor da sua saúde e fazer suas escolhas de maneira mais consciente. Essa é a Mariana, gente. É um pouquinho da Mari. Então, Mari, seja muito bem-vinda. Muito Obrigada. obrigada mais uma vez. É um prazer, assim, prazerzaço. Quando você topou conversar com a gente ficou muito feliz, porque eu acredito muito que esse assunto, né, essa temática é uma temática que a gente precisa realmente debater muito. E que bom que a gente encontrou você, para que a gente possa hoje, né, Maria? Eu sei que o seu intuito aqui, o nosso intuito, é socializar a informação e ajudar as pessoas, né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. Vocês, rapidinho, vocês me ouviram lá no CadeCast, né? sim, eu vi você no Ah, KitKat. legal. Eu vi você bem. Daniel é um cara fantástico, né? Ah, ele é muito bacana, ele é muito bacana. Foi A um gente episódio muito tem importante, assim, muita gente foi impactada ali, foi, isso. foi bem Eu legal. vi os comentários, fiquei assistindo. Assisti novamente hoje na hora do almoço, estava almoçando, coloquei de novo para assistir. Porque, de Eba. fato, teve coisas, eu até falei nos stories, teve coisas que eu vi pela primeira vez, Sim, né? Nunca tinha escutado. Enfim, Mari, a gente só tem uma hora, vamos tentar vamos aproveitar ao lá. máximo. E eu queria que, assim, Mari, de início, você contasse para a galera como foi, né? Assim, o caminho que foi para você percorrer até a decisão, né? O que foi que levou você à decisão de colocar o silicone? Vamos começar por aí No e começo. depois a gente vai. Tá bom. Bom, primeiro, brigadíssima. Eu que fico muito feliz toda vez que alguém abre um espaço para falar sobre isso, que eu falo que é uma questão de saúde pública, eu que agradeço, tá? É uma honra minha estar aqui. Então, obrigada por abrir esse espaço, esse canal. É muito importante, muito necessário. Bom, a minha relação com as próteses começou lá atrás, né? Começou em 2013, 14. Eu não, diferente de muitas meninas, eu não tinha aquele sonho de colocar uma prótese de silicone. Não era um desejo de muitos anos, né? Mas aconteceram coisas na minha vida de uma maneira muito junta, assim, um período de espaço, assim, de tempo muito curto. E essas coisas me levaram a buscar algo que melhorasse a minha autoestima, que me fizesse realmente uma nova mulher, né? A primeira delas foi um relacionamento extremamente traumático que eu passei quando eu era muito menina, né? Acho que 20, eu sempre esqueço, tá? Mas eu tinha 21, 22, mais ou menos. E nesse relacionamento eu passei por algumas situações de abuso e
era um abuso muito psicológico, sabe? Hoje a gente tem nomes para isso, né? Relacionamentos abusivos, né? A Aham, gente já entende, já conhece essa dinâmica de relacionamentos abusivos. Mas naquela época nem se falava disso, né? 2013, 2014. verdade. E eu passei por uma situação assim, né? Um relacionamento assim, e me traumatizou muito. E eu saí desse relacionamento muito intenso e muito traumático com uma sensação de que eu não era mulher suficiente ou digna de ser amada por um homem suficientemente. Acho que a palavra é muito, se resume muito à suficiência, né? No paralelo, eu estava começando no mercado de trabalho, e a gente sabe que o mercado de trabalho hoje já está muito melhor, mas ainda assim ele é um mercado de trabalho muito machista. A gente tem muitas situações onde o espaço da mulher ele é muito restrito, né? Existem muitas dificuldades para você, como mulher, entrar num ambiente corporativo. Isso lá atrás era ainda maior, né? E eu tinha essa dificuldade muito grande de ser ouvida e respeitada por eu parecer. Eu era muito menina, né? Mas eu queria ser um pouco mais respeitada no meu trabalho. Quando essas duas coisas se somaram, o silicone ele veio como uma alternativa de solução para essas duas coisas, né? Um problema de autoestima, mas eu não acho que é só autoestima, porque às vezes a gente fala que é autoestima, para as meninas que estão aqui, como uma resposta assim para uma vontade. Mas ali não era só autoestima, era uma sensação de não ser suficiente para Entendi. ser amada, para ser respeitada, e aí são coisas muito mais profundas, sabe? Verdade, Maria. E o silicone, ele me veio como essa solução do tipo, com um peito maior, eu vou ser mais mulher, eu vou ser amada finalmente, eu vou ser desejada e vão me respeitar, porque vão ver que eu sou mulher, eu cresci, eu sou madura, né? Entendi. Eu sou uma mulher de respeito. Para mim teve muito a ver com isso. E não precisa ter passado por uma situação parecida com a minha, como por exemplo um abuso num relacionamento. Mas muitas mulheres colocam o silicone por não se sentirem suficientemente bonitas, não se sentirem suficientemente dignas de ser amadas e desejadas, não se sentirem mulher suficiente, né? É aquela história do menina versus mulher, então se o meu peito não cresce, eu não sou mulher, sabe? E a gente tem que começar a trabalhar essas questões nas jovens de hoje em dia, porque eu já não sou mais jovem, para a gente tratar esse problema, porque eu acho que é aí que mora o problema. Porque quando a gente põe a prótese de silicone, por mais que no começo a gente tenha uma autoestima elevada, a gente se sente, né, uau, põe um decote, tá? A gente se sente mais preenchida e poderosa, ao longo do tempo a gente vai vendo que a nossa suficiência não se sustenta ali, sabe? O nosso valor não se sustenta ali. A nossa autoestima, ela não vai se sustentar ali, num tamanho de seios, né? Ela vem, é algo muito mais profundo que vem muito mais de dentro. Então, só que a gente aprende isso com o tempo, né? A gente vê que o Verdade. silicone não era a solução depois de um tempo. E foi isso, assim, que me levou ao silicone. Foi uma decisão muito rápida, sabe? É o que eu falei, eu não tinha um desejo, não juntei muito dinheiro durante muito tempo para colocar o silicone. Foi uma Entendi. decisão imediatista, sabe? Foi Então acho que impulso, Mário. foi Foi impulso. impulso, né? Impulso. E E aí aí, diz que a gente beleza. tem que tomar cuidado. Aham. Aí você foi, decidiu, colocou a prótese, colocou as próteses, né? E aí, beleza. Aí, com quanto tempo pós isso, né? Começaram a surgir os primeiros sinais, os primeiros sintomas de que alguma coisa estava errado ali. Como Tá. é que foi isso? Tá, a minha história ela é um pouco mais. Eu não sei se a palavra é exacerbada, mas ela se destaca um pouco das outras meninas, porque os meus sintomas eles começaram muito cedo. Tem outras meninas que também têm uma história de tipo, olha, meses depois já começaram os primeiros sintomas. Mas assim, normalmente é ao longo dos anos que vão surgindo as coisas, tá? Pra mim, Mariana, foi no quarto mês. Caramba! Quarto mês após a colocação das próteses. Começaram a surgir algumas marcas nos meus seios de como se fossem não. É uma microvascularização, eu acho que esse é o termo.
O meu seio ficou todo, começou a ficar muito vermelho. Microvasinhos, assim, começaram a ficar muito vermelhos. E ele foi ficando meio que em carne viva, assim. Foi um negócio muito estranho. Isso começou a aparecer no quarto mês, mas no quarto, quinto, sexto, que foi aumentando e foi ficando uma coisa bem gritante. E aquilo doía e queimava, tinha febre local. No livro, ó, tem até algumas fotos minhas. Dá pra ver? Dá pra ver, Mari. Meu Essa Deus. região começou a ficar muito avermelhada. Muito avermelhada mesmo. Da cor do meu brinco, talvez, assim. Ficou um negócio. E era só nessa região. E começou a aparecer no quarto mês após a colocação do silicone. Então, qual foi a minha reação, né? A minha e da minha mãe que estava do meu lado, né? Porque eu era muito menina. Falei, mãe, tá aparecendo um negócio aqui, vamos ligar pro médico. Sim. Ligamos O pro médico, cirurgião, tirou né? foto, cirurgião, claro, que colocou a prótese. Falei, olha, tá aparecendo isso aqui no seio. Eu ainda tava meio que tinha acabado de sair do pós-operatório, né? E ele falou, bom, vem pra cá, enfim, vamos ver. Pra resumir bem, ele olhando, vendo tudo, ele falou, Mari, não é da prótese de silicone. Isso é algum problema, ou dermatológico, ou de sangue teu. E aí eu, assim, no primeiro impacto, falei, poxa, mas tá aqui. E eu acabei de colocar direitinho, porque entrou uma ligação aqui, dá pra me ouvir ainda? Dá sim, Mari. Tá ouvindo. Tá Tá. ótimo. E aí ele falou assim, Mari, é o seguinte, como já passaram os 3 primeiros meses depois da cirurgia, já passou o tempo de dar alguma rejeição. Então isso não é rejeição ao silicone, porque na época se falava muito de rejeição ao silicone, né? A gente não tinha conhecimento, assim, dessas complicações, de outras coisas. Então se falava muito em rejeitar. E as mulheres que rejeitavam eram muito raras. E aí ele me trouxe isso, ele falou, olha, já passaram os 3 meses, não é rejeição. Enfim, aí ele falou, olha, vai buscar dermatologista, vai buscar reumatologista, reumatologista não, hematologista. Ele falou, vai buscar todos esses médicos para ver, porque você deve estar com algum problema seu de imunológico, mas não é a prótese. E aí, se passaram meses, não vinha nada nos exames. Meus exames, eu fiz os exames mais complexos que você pode imaginar. Fui em uma bateria de mais de 10 médicos, ninguém encontrou nada que mostrasse o porquê que aquilo estava acontecendo. Chegou um ponto que como eu tinha colocado por cima do músculo, a prótese, como a pele foi cedendo e abrindo, a prótese ela cedeu. Ela veio parar aqui embaixo, assim, ela veio parar na costela. Ela meio que cedeu, assim, ela saiu do lugar e eu tinha muitas dores. Isso já tinha uns 10 meses que eu tinha feito a colocação da prótese. É lógico que eu perdi, assim, eu larguei meu emprego, eu entrei numa depressão, tô falando assim, mas no paralelo da minha vida tava um caos. Tava muito Entendo. difícil me olhar no espelho. Foi uma época que eu tapei meus espelhos, porque eu não queria me ver, eu não conseguia mais me olhar. Por isso que o livro chama Explante, Explante Meu, porque é sobre espelho, espelho meu. Porque aí que começou aquela relação mais traumática com o espelho. E aí chegou um ponto que o silicone cedeu, e eu voltei naquele médico e falei, cara, tá doendo muito. Eu usava 3 sutiãs cirúrgicos pra segurar, assim. Não tava legal. Quando ele olhou, ele falou, olha, Mari, realmente saiu do lugar, a gente vai ter que refazer essa cirurgia, a gente vai ter que passar o silicone pra trás do músculo. Porque o silicone ele pode ser colocado por cima da musculatura ou por trás. Tem também a dual plane, enfim, tem umas questões técnicas que é ali no meio do caminho, mas vamos falar de subglandular e submuscular. E aí eu ia passar para trás do músculo. Eu falei para ele, olha, então já que eu tenho que abrir, passar por uma outra cirurgia, tira, eu não quero mais. Assim, tá ruim, não tá uma relação legal. Entendi. E aí ele me falou a frase, né, que eu falo em muitos lugares. Ele falou, Mari, e ele, olha, gente, ele não falou isso por maldade. Ele não é um médico ruim, ele não é um cara do mal. Ele falou porque era esse o conhecimento que ele tinha. E era isso que ele acreditava. E naquela época, se não se fala, hoje, se não se fala dos riscos do silicone de uma maneira massiva, imagina naquela época. Exato. Então, ó, já vou deixar aqui claro que eu não tenho raiva dele, não quero falar mal dele. Ele me trouxe essa frase, mas era algo que ele realmente vivia, tá? Ele falou assim, Mari, quando uma mulher coloca a prótese de silicone, ela é
para sempre refém dele. Porque se a gente tira, fica muito feio. Porque você já expandiu a pele, aí você vai tirar, tipo, vai ficar uma bexiga murcha, assim. Ele falou basicamente essa frase, assim, ela é para sempre refém, você vai ter que sempre ter silicone. Porque senão vai ficar muito feio, você não vai saber lidar com isso. Aquela frase me impactou muito. E dali, muito menina, eu falei, bom, então o que a gente tem que fazer, né? Porque eu não aguento mais ficar assim. Aí ele falou, a gente vai passar para trás do músculo, eu vou fazer uma que na época chamava mamoplastia, mas é uma mastopexia, que é uma retirada de pele. Ele falou, porque a sua pele já abriu tanto, já atrofiou tanto, que eu vou ter que retirar essa pele e reconstruir, digamos assim, a pele e a mama. Foi um baque pra mim, porque, poxa, eu era uma menina super nova, eu nunca, assim, nunca que eu ia querer cortar meu peito em tantos lugares, assim, para refazer, para reconstruir a pele do peito, mas eu não tive muita escolha. E, e a gente foi pra cirurgia um ano depois, então, coloquei a prótese em janeiro de 2013, janeiro de 2014, janeiro de 2015 eu tava refazendo essa cirurgia, foi exatamente um ano depois. Refiz a cirurgia, ele tirou lá toda aquela pele que estava atrofiada, inflamada, vascularizada, tirou tudo. Em 2 meses, o negócio assim, voltou tudo. Num período de Tudo de dias, novo. assim, tudo de novo, muito mais gritante, muito mais vermelho, muito mais vermelho. Era um vermelho sangue, assim, e muito mais em carne viva. Foi terrível, foi terrível. Aí eu passei mais um. E aí ele me prometia por A mais B que não era prótese. E no meu inconsciente, eu não queria que fosse a prótese, porque eu não queria ficar feia. E ele me falou Claro. que se eu tirasse a prótese eu ia ficar feia. E eu já tava com aquele problema de me olhar no espelho. Como é que eu vou agora tirar a prótese? Sabe? Então eu não queria. Eu perguntava, falava, olha, tem certeza que não é a prótese? Ele falava, não, eu já não queria ouvir uma segunda opinião, porque pra mim já era aquilo. E aí eu procurei muitos especialistas pra entender. Resumindo, tá? Ninguém sabia o que eu tinha. Eu tomei muito corticoide, muito, mas muito. E eu recuperei a minha pele com quelocote, que é um negócio que você usa, assim, em situações de cicatriz. Assim, eu usei por 6, 7 meses quelocote, 3 vezes por dia. Eu consegui recuperar minha pele, tá? Aquela inflamação local, ela foi cedendo ao longo do ano. E eu só voltei a viver, literalmente, em 2016. Porque aí minha pele já estava minimamente bem atrofiada, muito fina. Sabe a pelinha assim, aqui, ó? Essas pelinhas bem fininhas? Sim. Era isso aqui, até hoje no meu seio. Uma pelinha muito fina porque atrofiou muito. Foi uma inflamação muito grande, foi muito uso de corticoide. Eu consegui conter aquela inflamação aqui. Não sei. E aí eu falei, bom, agora eu vou viver, né? Pelo amor de Deus, que passei 2 anos sem, né? Tem E vida. aí eu desliguei essa chavinha e falei, eu vou viver. E aí, só que aí foram aparecendo outros problemas de saúde ao longo desses outros anos que eu fiquei com a prótese. Ao todo eu fiquei 9 anos com ela. E aí vieram as inúmeras quedas de cabelo absurda, o nevoeiro cerebral, que é tipo uma amnésia que dá uma grande fadiga e cansaço de ter dias que eu não conseguia sair da cama. Apareciam direto hematomas pelo meu corpo, assim, gigantes, que eu não sabia de onde era. Minha pele foi mudando, secou, minha pele secou muito, minha pele ficou muito fina. Eu comecei a ter uma sensibilidade à temperatura absurda, assim, era muito frio, era muito quente, era uma sensibilidade muito absurda, mas principalmente o frio, coisas que eu não me reconhecia, mas era tão homeopático, foi tão. Você pensa, 9 anos, você pega, tira aqueles 2 do começo, o resto essas coisas iam aparecendo muito aos poucos, sabe? A minha visão ficando turva, os tremores. Nossa, tinha dias que a minha mão, esse dedo aqui, era assim, ó, tremor. Mas eram coisas aleatórias, desconexas, e elas vinham bem homeopaticamente ao longo dos anos. Então você não. Você acha que é Associar. estresse, você não associa aquilo ali. Não E associa. provavelmente o estresse agrava, o lado emocional agrava, tudo é uma coisa só. Mas o meu corpo começou a manifestar muitas coisas diferentes. E eu não estava mais me reconhecendo em termos de saúde.
E foi quando eu tive o meu filho, ele tá hoje com 3 anos. Quando ele nasceu e eu não conseguia cuidar dele, eu não tinha energia, não tinha mentalmente, tinha muitas tonturas, tá? É uma coisa que me acompanha há muitos anos. A minha urticária apareceu na minha pele, tem fotos no livro. Apareceu há uns 10 anos atrás, sei lá, não, 10 anos não, tô bem doido. Ela apareceu em 2016, mais ou menos, e ela veio comigo desde então, se tornou crônica. Quando eu tive o Samuel, eu falei, cara, agora eu preciso entender de fato o que está acontecendo comigo. E eu comecei a pesquisar, e me veio esse lance, né, da história do silicone. Eu acompanhava uma moça que é cristã, não é novidade para todo mundo que eu sou cristã, muito cristã, eu falo muito de Jesus e de Deus no meu livro, porque eu falo que é um testemunho de vida. E eu segui essa moça há muito tempo, e ela compartilhou um vídeo do testemunho da história dela, de que ela tinha descoberto que as próteses tinham um alto risco para a saúde da mulher. E coisas que ninguém falava, né? Eram sintomas que ninguém associava e tudo mais. Quando eu ouvi esse testemunho dela, tudo fez sentido na minha cabeça. Sabe quando você olha para trás, assim, você liga todos os pontos? Você fala, meu Deus, tô ligando tudo. E aí aquilo entrou no meu coração, mas eu ainda, muito teimosa, assim, eu falei, não pode ser verdade. Não pode ser a prótese. Eu vou ter que tirar minha prótese agora. Tô com um filho pequeno. Não, pera. Ô, E a Maria, gente tem. desculpa, só pra rapidinho, não queria te cortar, mas você conseguiu amamentar Amamentei. Você amamentou? Eu não sei nem. Ó, vou te falar. O Samuel amamentou até ele fazer 2 anos e 2 meses. E eu só parei de amamentar, eu só desmamei ele para eu poder fazer o explante. E eu vou chegar lá. Mas eu achava, assim, que por tudo que eu passei, quando eu tava nas minhas consultas da gravidez com a obstetra, com a obstetriz, enfim, e muitas das consultas que eu fui, os obstetras falavam, olha, você não vai amamentar. Com esse teu histórico, com esse teu peito, com isso tudo que aconteceu, assim, não tem essa expectativa, porque é muito difícil. Você passou por uma mamoplastia, você teve 2 inflamações durante 2 anos, importantíssimas nessa região. A gente não sabe se o seu cirurgião antigo tirou glândula ou não, porque tinha que tirar muita coisa, porque estava tudo inflamado. E eu pedi mais um testemunho, eu pedi muito a Deus. Eu falei, olha, me perdoa por ter feito isso com o meu corpo, enfim. Se o Senhor me permitir amamentar, eu vou levar essa mensagem para todos os lugares. Enfim, fazia parte de tudo que eu estava vivendo, assim, sabe? E sim, eu amamentei por 2 anos e 2 meses o Samuel. Foi uma coisa absurda. Até, assim, se eu for ter, inclusive se eu for ter um outro filho, eu sei que vai ser muito difícil eu amamentar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim, Mário. Tô ouvindo. Porque com o explante eu fiz uma outra mastopexia, né? E né, teve que retirar mais pele, enfim, o explante é uma cirurgia bem delicada, o meu foi super delicado. E eu sei que vai ser difícil, mas de novo, eu vou colocar na mão de Deus, eu vou falar, Deus, se for da tua vontade, eu vou levar isso para todos os lugares, que as mulheres podem crer, enfim, no Senhor e amamentar, caso seja da vontade delas e seja, enfim, se o Senhor permitir. Então, sim, eu amamentei o meu filho. Enfim, lá atrás, né, voltando à história, os pontos foram ligando, mas na hora eu não queria tomar essa decisão e eu não queria muito acreditar. E às vezes a gente tem esse pé atrás com essas mensagens, porque não é tão, assim, não é tão fácil de acreditar e ao mesmo tempo é difícil você ouvir isso numa consulta médica. Por que as pessoas não falam? Se tem risco, por que vende tanto? A gente se questiona muito. Então eu passei 1 ano estudando, literalmente, tipo, nerd, assim, estudando, lendo estudo científico, vendo 1000 conteúdos de lives, de médicos, ouvindo milhares de testemunhos pelo mundo inteiro. Eu falo inglês, então isso me permitiu acompanhar testemunhos globais, assim. Então, passei 1 ano me aprofundando
até eu de fato explantar, até eu de fato tomar a decisão. Fui em alguns cirurgiões que são renomados, enfim, para buscar o melhor para explantar. Encontrei uma cirurgia incrível e vivi essa experiência. E foi tão transformador para mim, foi tão impactante, tanto o lado da teoria, do que eu aprendi, como do lado da vivência, desses questionamentos de padrão e de tudo, que eu transformei num livro, né? E acabou sendo o primeiro, assim, mais uma benção, né? Acabou sendo o primeiro livro escrito sobre isso no Brasil, que tá lá na livraria para qualquer pessoa ir lá e buscar e pegar, sabe? Então, me orgulha muito, assim, mas eu falo, é sobre um testemunho, sabe? É sobre uma história que tem muitas reflexões e possivelmente aprendizados para que essa mulher que está precisando viver essa jornada, ou mesmo que já viveu, ela possa se sentir abraçada, ela possa passar de uma maneira mais leve, com mais propósito, sabe? Mas não é uma experiência fácil. É uma experiência que a gente precisa de muitas reflexões e muito apoio, muita ajuda, porque a gente acaba se despindo de muitos padrões e muitas coisas que a gente achava que eram as nossas seguranças, né? De autoestima, de beleza, de valor e tudo mais. Então a gente tem que ter muita coragem para abrir mão de algo que está de uma maneira muito falsa, entregando uma autoestima, para a gente de fato descobrir a verdade de que a gente tem isso lá dentro, independente da Entendi. imagem do espelho, isso vem de dentro, sabe? E aí que virou um livro, enfim, eu falo muito sobre isso aqui na internet, enfim, essa é a história. Mari, você lá atrás, quando você decidiu, né? Você era muito menina e tal. Você ouviu sobre os riscos do médico? Tipo assim, foi falado, não foi falado de forma alguma. De forma Né? alguma. E O que a hoje em gente. dia, Hoje já é pela sua difícil. experiência, não, até hoje, assim, na hora do implante, não se fala sobre os riscos. É porque, assim, existem muitos riscos quando a gente está falando de colocar próteses de silicone. A gente tem os riscos de cirurgias, né? Então, tipo, uma trombose, coisas de cirurgias normais. Isso, claro que é falado, porque faz parte do protocolo de qualquer cirurgia que Sim, você vai chegar, você cirurgia. até assina, enfim, você tem que saber dessas coisas. Isso é claro que é falado. Existem algumas complicações físicas do implante, que é a contratura, ele romper, enfim, que isso também é falado, que são complicações físicas, né, daquele produto, daquele dispositivo. Essas ainda assim são faladas, porque são coisas que acontecem, né? Tipo, a minha prótese teve contratura, aí vai lá e troca. Só tira e põe outra, entendeu? Que dá Entendo. contratura na cápsula, né? Então, esses riscos, eles são falados, e tem que ser mesmo. Porque são riscos comuns e muita gente conhece sobre eles. Quando a gente fala de doença do silicone, síndrome ásia, a gente está falando de um outro nível de risco que as pessoas não conhecem e que não são faladas nos consultórios. Primeiro porque muitos médicos, o que acontece? A prótese, né, que a minha tá lá embaixo, esqueci de subir ela. Mas a prótese, ela tem um invólucro e é como se fosse uma bexiga. Você pega essa película da bexiga, onde tem lá dentro o ar de dentro e o ar de fora. Esse invólucro da prótese, ele não é impermeável. Foi descoberto cientificamente, comprovado cientificamente, não tem o que duvidar. Até os fabricantes colocam isso no manual do fabricante da prótese, que é tipo a bula, digamos assim, que acontece um extravasamento daquele conteúdo que está lá dentro para o corpo, independente da prótese romper. Entendo. Aquele Agora eu entendi. invólucro não é impermeável. Então você vai lá, enche uma bexiga, fecha a bexiga, põe ela na sua sala, vai dormir. O que acontece horas e horas e horas e horas e horas depois? A bexiga estourou,
Não, Não. mas ela vazou. Como se não está estourada? Exatamente funciona assim com a prótese. O invólucro não é impermeável. Então existe uma troca com o que está lá dentro com o que está aqui fora, no caso é o nosso corpo, né? Entendo. E aí o que acontece é que micropartículas que a gente não vê a olho nu, elas saem lá de dentro e elas vão para o nosso corpo e elas intoxicam o nosso corpo. Isso é conhecido como gel bleeding. Gel bleeding, que é o sangramento do gel de silicone, na tradução Herbert Richards, né? Tradução de português. É o sangramento desse silicone. Então, a gente tem partículas tóxicas de silicone circulando pelo nosso corpo o tempo inteiro. 24 horas por dia, 365 dias no ano. Ô, Mari, e isso independente de marca, independente de qualquer coisa. Toda Independente. prótese vai acontecer Sim, isso. infelizmente, sim. As pessoas falam, ai, mas hoje em dia tem muita tecnologia, tem próteses incríveis. Sim, mas toda prótese passa por isso. Toda prótese tem esse invólucro. Mesmo as que são salinas, que é de solução, eu acho que o nome é salínicas, que você que tem soro dentro, porque tem umas que são preenchidas com soro, não com silicone. Mesmo assim, o invólucro dela tem lá o silicone, entendeu? Tem lá as partículas, tem a troca, não é impermeável. Então, e elas ainda, se não Vaso. me engano, são perigosas até porque no soro podem existir alguns micro-organismos. Tem outros perigos e aí, enfim, tem que ler os estudos científicos. Mas elas não são inertes ou inerentes? Não, inertes. Inerentes, não sei. Elas não são, tipo, 100% seguras. Tipo, não, elas não são 100% seguras para o corpo. Porque o que é dito é que, assim, olha, aqui tá a prótese, você põe ela dentro do teu corpo. Se não tiver contratura e não romper, tá tudo bem, fica com ela. Como se ela fosse inofensiva pro corpo. E ela não é. E aí é que tá. Existem alguns cientistas que falam que uma boa parte das mulheres é assintomática a este vazamento. Então, tem mulheres que têm silicone há anos e que não têm esses sintomas. Não manifestam ou não percebem, às vezes. O que quer dizer? Que a qualidade de vida delas, de saúde, não está sendo afetada no nível dela parar e falar, opa, tem alguma coisa errada comigo. Então, ela tá com o silicone bem. A ciência meio que chama elas de assintomáticas a este gel bleeding. Mas Uhum. uma boa parte das mulheres é sintomática. E o que acontece é que, como as mulheres não conhecem sobre o gel bleeding, ou sobre esses riscos, né, essa intoxicação, né, e acham que o silicone é inofensivo, elas não sabem por que elas estão doentes. Elas começam a se achar loucas, começam a achar que é só o estresse do trabalho, ou só isso, não sei o quê, e elas não conseguem buscar um tratamento mais efetivo para o que elas têm. Porque não se fala sobre isso. Isso eu estou falando a nível global, não é só no Brasil. Então você pega mulheres, testemunhos de mulheres de fora do Brasil, falam, cara, a partir do momento que eu entendi o gel bleeding, que me foi falado, que eu pesquisei, que eu vi os estudos, cara, eu pude me curar, tipo. E assim, quando a gente fala de cura, tem uma questão que é muito importante a gente falar aqui, que eu quero deixar registrado. O explante é uma frase da minha médica, tá? Vou roubar. Doutora Fabi, tô roubando aqui. O explante não é uma promessa de cura, mas sim uma expectativa de não piora. Porque às vezes a gente acha que com o explante todos esses sintomas vão sumir. E o que acontece muitas vezes é que o nosso corpo ele já foi intoxicado. Muitas vezes essa intoxicação e esse corpo estranho ele já desencadeou o nosso sistema imunológico para algumas coisas. E às vezes esses sintomas eles não somem, às vezes ou eles demoram para sumir, ou a gente tem que controlar eles para o resto da vida, como por exemplo, tem mulheres que desenvolvem doenças autoimunes depois de colocar o silicone, porque ele meio que destrava a doença autoimune. Hashimoto, lúpus, artrite reumatoide, tudo isso surgiu depois que eu coloquei o silicone, porque o silicone, como um grande corpo estranho e um corpo estranho que vaza, ele destravou uma doença autoimune nessa mulher.
Se ela tirar e fizer o explante, ela ainda vai ter essa doença autoimune no corpo dela, porque, né, desencadeou, destravou. O que ela vai ter que fazer é controlar os gatilhos, né? O silicone era um deles, e aí ela vai controlar os outros gatilhos pro resto da vida para ela ter uma qualidade de vida e de saúde, para ela poder viver de uma maneira mais saudável. Mas quando a gente fala de cura em explante, o que eu costumo falar muito é que tem mais a ver com uma cura interna, né? De você se enxergar suficiente, independente do tamanho do teu peito, independente daquela prótese. Você enxergar o teu valor, você enxergar a tua suficiência como mulher, como feminina, mesmo tendo um peito pequeno, sabe? É dessa cura que eu falo muito, do que a cura física de saúde, porque ali tem vários caminhos que depende muito de cada pessoa e de cada diagnóstico, sabe? E é muito delicado. Mas olha só, nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe disso, não sei se as pessoas que estão aqui sabem. Nos Estados Unidos, em 2021, 2020, enfim, recentemente demais, eles colocaram tarja preta nas próteses de silicone. Todas as próteses de silicone. Eu ouvi isso lá no podcast, na sua fala. Eu nunca ouvi isso, primeira vez que eu ouvi. Cara, você entende? Porque é comprovado. E as mulheres estão levantando a voz. Uma hora isso vai chegar no Brasil, é uma questão de tempo. Ainda mais porque a gente copia tudo que tá dos Estados Unidos, né? Então é uma questão de tempo mesmo. Isso. Mas olha a importância, né, da gente ter estudos científicos e comprovados cientificamente e globais a nível de um FDA, que é a Anvisa americana, colocar esse warning, esse black box warning, nas próteses de silicone, né? Pra que é isso? Né? Que esse tarja preta? Quando você vai colocar um silicone nos Estados Unidos, a partir desse momento, então vamos dizer, hoje a mulher que vai colocar a prótese lá, ela tem que declarar que ela tem a ciência desses riscos, né? De ter sintomas sistêmicos, que são esses sintomas gerais, que a gente está falando desde a queda de cabelo até um monte de sintomas, tem um monte. O que acontece é que cada mulher desenvolve um aglomerado, assim, tipo, você vai ticando alguns. Então, sintomas sistêmicos, o destrave das autoimunes, tem linfoma comprovado por conta da prótese. Então, o FDA listou tudo que a prótese pode causar, desses malefícios que a gente está falando aqui, colocou lá no site, falou, olha, toda mulher que for colocar silicone precisa estar ciente para proteger a mulher do direito à informação. Porque no final, eu falo muito isso aqui. Toda mulher tem direito a fazer a tua escolha. Se você escolher e optar pelo silicone, tá tudo certo. É uma escolha pessoal. Mas você tem o direito de saber tudo sobre isso para que você possa fazer essa escolha mais consciente. Porque a dor de muitas mulheres que explantam hoje é que elas não foram informadas antes. Porque, por exemplo, se eu tivesse sido informada lá atrás, eu não teria colocado silicone. Entendeu? E assim como é comigo, é para muitas mulheres que hoje estão explantando, falando, poxa, se tivessem me falado isso, eu não teria feito isso com o meu corpo. Né? Ô, Mari, então, é sobre isso, é sobre informação, sabe? Esse assunto, assim, essa temática, eu acho que, meu Deus, é essencial, é necessário, porque hoje, né, essa questão da mídia, essa cobrança, né, por um corpo perfeito, né, porque a mídia, ela estabeleceu um padrão de beleza, né, a mulher tem que ter peitão, bundona, tem que estar com a barriga saradona, essas coisas, assim. E aí vem a questão da saúde mental, as pessoas vão correr atrás disso mesmo, vão querer correr atrás dessa perfeição, né? Inalcançável, desse corpo perfeito. E, cara, esse tema, né? Essa temática, assim, me tocou muito, porque, meu Deus, Maria, é como diz, informação, conhecimento é tudo, muda a vida, salva vidas. É isso. Né? E que bom, cara, que a gente tá falando para essas pessoas. Esse bate-papo vai estar no YouTube, né? Logo em breve. E a gente vai continuar compartilhando para mais pessoas, para que realmente as pessoas entendam. É como você falou, nosso papel, né, não é aqui ditar que você não faça ou faça, ponha ou não ponha silicone, mas é que você tenha, de fato, a informação total do que você está fazendo, da sua escolha, né? Do que sua escolha pode causar. Eu fiquei, caramba, Mari, meu Deus do céu. E sabe que eu Certo. falo muito assim?
Às vezes tem mulheres, assim, eu vou dar palestra, e aí tem um monte de mulher que tem silicone na plateia, né? E quando eu começo a falar, elas já me olham meio torto, assim, do tipo, essa menina vai falar pra eu tirar minha prótese. E eu não quero, né? Porque a gente não quer, eu também não queria. Uhum, Mas eu é. falo pra ela, você falou, olha, eu não vim aqui te dizer pra tirar, pra fazer o explante, mas eu preciso falar sobre ele, porque falar sobre ele é falar sobre essa verdade que ninguém provavelmente nunca te contou. E para que você que tem o silicone e quer ficar com silicone, para que você cuide dele da melhor maneira, né? Então façam os exames específicos, né? Não só ultrassom, tem ressonância que você consegue visualizar com maior clareza, os médicos conseguem visualizar com maior clareza ali as camadas todas, o que tá ou não tá no lugar. Você consegue se olhar mais, se atentar mais à tua saúde para ver se teu corpo está tentando falar. Então, saber sobre isso é importante também para a mulher que quer ficar com a prótese, porque para ela cuidar deste tempo que ela vai ficar com a prótese da maneira mais sábia e saudável possível, para ela ficar de Possível. olho nas coisas, sabe? Para ela se ouvir, cuidar do corpo dela e para que ela tenha uma prótese de um jeito mais saudável, sabe? Então, o recado não é para você tirar ou para você não colocar. O recado é para você ter a ciência, para que você possa escutar teu corpo, para que você possa fazer esses questionamentos, buscar essa saúde mental acima de uma perfeição no espelho, né? Então, isso é uma coisa que a gente que explanta, a gente acaba sendo obrigado a fazer, né? Porque quando a gente explanta, muitas vezes a gente se olha no espelho e toma um susto. Porque você fala, cara, eu tô acostumada com o peito aqui, e de repente eu olho no espelho, eu tô igual, assim, do tamanho de peito quando eu tinha, sei lá, quando eu era muito nova, né? E aquilo pode ir mudando, tem algumas alterações que podem acontecer nesse pós-operatório estéticas, e a gente tem que aprender a olhar para esse corpo no espelho com mais amor, com mais empatia e, e tratar essa busca da perfeição, sabe? Cuidar dessa busca da perfeição. O que está por trás dessa busca de perfeição? Dessa exposição demais do corpo, sabe? E aí tá tudo aqui, é o que você tá falando, é uma saúde mental, tá tudo aqui. Ô, Mari, nesse processo, aquela foto eu achei tão forte, na verdade, assim, impacta a gente, a foto que você tá assim do lado, né, que você faz assim. Isso, eu fiquei vendo aquela foto, fiquei, nossa, gente. Aí, assim, como é que você, durante, né, todo esse processo aí, depois que você decidiu, entender o que precisaria, né, para você tirar, né, a prótese, como é que você fez, Mari, assim, com a sua questão da saúde mental? Você procurou terapia? Quais foram, né, esses mecanismos, até para alguém que está assistindo e que deve, talvez, ou quando assistir, né, está passando por isso que você está passando? Ao que foi que você recorreu para você lidar com o seu corpo da melhor forma possível, de uma forma saudável mesmo, mentalmente falando, psicologicamente falando? Sim, isso é importantíssimo, ainda bem que você me perguntou sobre isso, porque é extremamente necessário que a mulher que pensa em passar por essa jornada do explante, ou que está aí buscando essas informações, não faça isso de uma maneira sozinha. E não fique somente na internet, nas redes sociais. Porque do mesmo jeito que a internet ela tem um lado muito positivo dessa disseminação de informação, da gente se conectar, a internet também provoca muito terror. A gente às vezes a gente fica muito angustiada, né? Existem imagens muito gritantes sobre esse tema que eu não aconselho. Não vai ficar procurando imagens, coisas que não são comprovadas, coisas muito fortes. Procure as pessoas que acolhem, as pessoas que informam. Faça um filtro quando você for para a internet. É muito importante isso. E outra ponto é não faça isso sozinha. Busque a ajuda de um profissional. Quando eu falo de um profissional, eu tenho psiquiatra, assim, eu faço psicoterapia, porque eu sou, assim, eu gosto de ir lá no profundo da psique e ter essas discussões profundas. Eu sempre fiz psicoterapia, assim, sei lá, 10 anos. Então é um profissional extremamente capacitado, é uma médica extremamente capacitada, com CRM, sabe? Que entende a psique, entende todas essas questões, e ela me acompanha há muito tempo. E quando ela entendeu que eu ia viver o explante, ela inclusive me apoiou.
falou, cara, realmente a gente tem que ir por esse caminho, porque eu já estava muito debilitada e ela veio me acompanhando. A gente intensificou os encontros para eu poder viver essa jornada de uma maneira mentalmente saudável. Então, assim, se Perfeito, Mari. possível, procure a ajuda de um CRM, um psiquiatra mesmo, ou psicólogo, mas procure uma ajuda profissional. Se não for possível, alguém da tua confiança, da tua família, meu marido, assim, a hora que eu expliquei tudo para ele, ele falou, cara, ele me deu a mão e ele veio comigo em todas as etapas. E é um processo, a gente fez agora o primeiro encontro presencial do Brasil sobre esse tema, que foi a jornada do Explante, um encontro presencial aqui no Hotel Milhar em São Paulo. Praticamente um simpósio com médicos, a gente expôs um monte de estudo, a gente passou aí, sei lá, 4, 5 horas, rodas de conversa, foi incrível. E lá eu abordei todas as etapas dessa jornada do explante. Desde o momento que a mulher entende que o implante ele tem riscos, né? Que existe o gel bleeding, isso pode trazer algum risco para a tua saúde, até o momento de pós-explante até hoje. E a gente abriu cada etapa dessa jornada. E a gente trabalhou o que acontece em cada uma dessas etapas. E muitas vezes, para resumir, a gente está falando de transformar uma angústia e uma dor daqueles padrões, angústia, do medo, de tudo que a gente vai consumindo de informação na internet, em sabedoria, sensatez e uma cura, essa cura que a gente está falando, essa cura mental, né? Da relação consigo no espelho. Para isso, Mariana, meu marido foi essencial, foi a pessoa que estava ali, sabe, enxugando minha lágrima ou tirando foto quando eu me achava linda, né? Assim, então tenham essas ajudas profissionais, é muito importante. E do meu lado, eu tenho a minha fé, que foi o que me segurou, né? No meu livro eu falo muito disso. A minha fé, Jesus, Deus, entendimento do meu valor para Deus, de quem eu sou para Deus e tudo. Isso também me colocou num outro lugar de saúde mental e física e espiritual, né? De entender tudo de entender a minha identidade, a minha essência, sabe? E a gente entra nessas questões de essência, de identidade, sabe? Quando a gente se olha no espelho é muito mais profundo. Por isso que deu o livro, porque é muito profunda essa experiência, são muitas reflexões muito profundas. Então, não faça isso sozinha, procure sempre uma ajuda, não fique só na internet, não fique só na internet, vá encontrar as pessoas pessoalmente, vá ouvir médicos, passe em consultas, peça ajuda de um profissional, peça ajuda de quem está do seu lado, quem te conhece, quem está na sua história do seu lado, quem vive do seu lado, porque a gente precisa de muito apoio nesse momento, a gente fica muito fragilizada. Então, é essencial essa pergunta, é um recado muito importante mesmo, mesmo, mesmo. E a saúde mental, ela, graças a Deus, né, Mari, o avanço, né, da ciência, a gente vem deixando mais de ser uma coisa muito deixada para trás, sabe? A gente tem, Sim. né, tido várias discussões sobre a questão da saúde mental e eu percebo que as pessoas estão conseguindo, né, entender mais a importância de cuidar da saúde mental, né? Sim. Ainda não é o que a gente gostaria de ter como sociedade, mas estamos avançando, né? Estamos avançando aos pouquinhos e entendendo o quanto que é importante cuidar da Sim. saúde mental. A E é gente tem. geracional, né? Aham. As gerações vão chegando e as coisas vão mudando aos poucos, né? Então, hoje, assim, muito do que a gente faz, assim, as defensoras dessa informação que estão aqui, como eu, como tem muitas mulheres incríveis que fazem esse papel, também tem muito a ver com essa geração que está chegando, sabe? Isso. Fazer essas reflexões antes de tomar decisões tão profundas como colocar uma prótese, né? Porque na época que eu coloquei, era tipo assim, ai, vai cortar o cabelo, sabe? Coloca um silicone. Tipo, era assim. É tipo Então, a isso, gente tem é. que. Era isso, assim, tipo, É. vai, coloca um silicone pra você dar um up, sabe? Como se fosse cortar o cabelo. Isso. E não Como se é, fosse gente. um E simples, assim, assim. é algo meu, extremamente um alto risco. Então a gente tem que estar consciente. Eu acho que essa consciência é Ó, muito importante. muito, demais. Eu tava dando uma olhada aqui, Mari, para ver se a gente tem alguma pergunta, mas a gente tem alguns comentários, ó. A Elaine Bezerra, ela colocou assim: boa noite, pensando em colocar prótese, mas resolvi me informar sobre. Já
tem um, né? Enfim, deixa eu ver mais aqui. Se tem, as pessoas hoje parecem que estavam tímidas. Alexandre é linda, a organizadora da primeira jornada do silicone do Brasil. Top, né, Alexandre? A Mari arrasa demais. Deixa eu ver mais. Que mais? Ó, Deixa eu ver. A Jaqueline Brotas, ela falou que ela escutou a mesma coisa. Se eu não me engano, ela tá falando que foi quando o médico falou pra ela que ela não poderia tirar a prótese. Provavelmente foi isso. Foi isso Foi mesmo, porque foi Jaqueline. nessa hora que subiu, Deve ter sido isso. Ah, foi? Pronto. Uhum. Deixa eu ver. Ó, a Ah, essa é Luana. boa. Se eu tivesse Importante. sido informada, também nunca teria colocado. Enfim. Ó, a Luana Ai, perguntou se os meus sintomas melhoraram. sim, sim. Olha, é a última pergunta, foi ela mesmo. Isso. Eu tinha muitos sintomas, muitos, assim, tipo, tá. No livro eu até trouxe a tabela e fui ticando. A gente faz muito isso, né? A gente vai ticando e vendo tudo que a gente tem. Muitos sintomas melhoraram muito. Então, tipo, cansaço, a fadiga sumiram. O meu raciocínio, ele tá muito mais fluido. Eu consigo até... Isso aqui, ó, que eu tô fazendo, gente, eu sou uma pessoa que fala muito rápido. Os últimos anos que eu tava com a prótese, eu não conseguia conversar de tão lenta, as palavras não vinham na minha cabeça. Então, os sintomas neurológicos, assim, melhoraram muito. O que ainda vem, né, que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, tem alguma coisa que ainda tá aí? Sim, tem. A urticária. A minha urticária, ela ainda vem. Ela vem de uma maneira muito mais branda, muito mais espaçada. Ela não vem com aquela. Era muito crônica, né? Era todos os dias, praticamente carne viva. Ela melhorou muito, muito mesmo. Mas ela ainda vem. E eu percebo que alguns gatilhos fazem com que ela dê um pico e depois volte. Né? Então, é aquilo que eu falei. Né? O explante ele não é uma promessa de cura desses sintomas, porque a gente cria esses gatilhos, né? Destravou isso em mim, né, essa questão da urticária crônica e esses gatilhos que eu vivo. Então, um estresse, fui fazer o evento lá, que foi maravilhoso. A Flor que tá aqui, ela foi maravilhosa. Eu fiquei com urticária quase que a semana inteira, assim, porque eu tava muito ansiosa, tava muito preocupada, tinha muita coisa na minha cabeça. Então, a urticária, ela ainda vem, mas eu vejo que ela vem por gatilhos. Antes, ela vinha, tipo, todos os dias. E era porque o silicone era o gatilho, né? De 24 horas por dia, 365 dias no ano. Mas, ó, aqui tem a tabela e eu grifei tudo que eu tinha. E praticamente tudo isso sumiu. O que manteve foi a urticária. E de vez em quando eu tenho um pouco de tontura ainda, também dependendo dos gatilhos, né? Momentos que, por exemplo, meu filho um dia caiu, cortou a cara, eu fiquei assim, tonta de nervoso, porque meu filho caiu, sei lá, e aquele estresse me trouxe aquela tontura. Mas, ó, meus sintomas de fibromialgia sumiram, não sei nem mais onde tá. A sensação de dormência também sumiu, eu tinha muito. Ah, outra coisa, eu já não tenho mais aquela sensibilidade de temperatura que eu tinha, isso sumiu, assim. Hoje em dia eu até me vejo mais calorenta, eu falo, meu Deus, eu não tinha tanto calor assim. Então, meu corpo, eu sinto que ele deu um respiro, assim, em muitos sentidos. A minha pele mudou, o brilho dos meus olhos mudou. O meu cabelo mudou muito, meu cabelo mudou muito. Ele tava opaco, seco e ralo. Ele já cresceu muito, ele tá mais brilhoso, ele tá mais saudável, assim. Então, eu acho que teve aí uma boa desintoxicação, né? Tirou esse grande gatilho. Mas as coisas, elas acontecem com o tempo. Não tem nem um ano que eu explantei, né? Tá Então, bem recente, né, Mari? não tem um ano, acho que tem, sei lá, 10 meses, uma coisa assim, 10. Então, assim, o corpo, e cada mulher, né, demora um tempo para essa desintoxicação Sim. acontecer. E, de novo, se você teve algum despertar de uma autoimune, você vai conviver com aquilo, você vai ter que sempre lidar com aqueles gatilhos para não acionar ela, né? Então, é uma pergunta muito importante para a gente cuidar das expectativas. Não é sobre uma promessa de cura, mas uma expectativa de não piora. E isso já basta, né? Já é muito importante, né? Muito, Então é isso. muito mesmo. Então a gente chegou no. Meu Deus, uma hora passa muito rápido, né, Mari? Voa, Passa. voa Boa mesmo. total. Voa total. O livro, Mari, onde é que a gente consegue encontrar?
Lemos, gente, realmente foi, assim, tá muito profundo isso aqui, tá? Vocês podem encontrar na Amazon. Se vocês colocarem Explante Meu no Google, vai aparecer. Qualquer Certo. livraria, vocês podem ir. Esse livro, ele acabou, nos primeiros 3 meses, ele esgotou das livrarias. Nossa, Mari, que E a top. gente teve que, foi muito legal. A gente imprimiu Ah, de muito novo, massa. fez uma nova impressão e espalhamos aí pelo Brasil. Então a gente não sabe em quais livrarias ele chegou, mas vale a pena você ir na tua livraria mais perto e perguntar se tem. Se não, você pode pedir pela livraria ou pede pela Amazon que chega rapidinho. E para quem Perfeito. quiser receber com cartinha, compra direto comigo. Lá no link da bio do @explante.explante meu, tem lá o meu WhatsApp, lá no link da bio para você comprar o livro comigo. Então você vai pagar o valor Perfeito. dele, o frete, e eu vou te mandar com uma cartinha. Então, não é difícil achar, tá aí disponível, tá na Amazon, vai para o Brasil inteiro. Já foi para fora do Brasil, tem gente comprando lá em Nova York, chegou em Paris, na Massa. Itália, então, e tem na versão digital também. Então, para você que gosta de ler em Kindle, enfim, até no celular, tem na versão Partiu digital. comprar o meu. Nossa, e ó, me traz os feedbacks, porque é uma leitura tão profunda que sempre rola uma troca depois da leitura. Então eu tô aqui para essa troca, sabe? Tragam isso de Perfeito, volta e mano. vamos trocar. Obrigada, Perfeito, gente. cara, perfeito. Imagina, Mari, tem noção, acho que a ficha vai caindo com o tempo, né? Tem noção de que essa informação tá no mundo inteiro, cara, no seu livro. As mulheres que vão pegar, que, meu Essa Deus, é a Mari, ideia. Essa é a que ideia. coisa boa, assim. É Essa é a muito ideia. top, cara, que sensacional, viu? E assim, eu sei que vai ajudar muita gente. Essa live já ajudou, vai continuar ajudando, porque ela ainda vai estar lá, como eu falei para vocês, no YouTube. A gente vai compartilhar ainda, tá, Mari? Depois, a Ah, gente que ainda vai bom. continuar Isso é muito bom. compartilhando. Vai ter os cortes, que depois a gente sempre posta Isso é também. muito bom. E é isso. Posso É dar um o nosso último intuito. recadinho? Pode, claro, por Mandar um favor. beijo pra minha mãe? Brincadeira, não, mas vou mandar também. Mas além disso, beijo, mãe. Mas não era isso que eu queria falar, não. É, esse é um assunto que se você não vai ler, dê de presente para alguém. Presentei uma mulher que precisa ouvir sobre onde está o valor dela e a autoestima dela, para ela se amar de verdade. E mais do que isso, eu queria encorajar você, homem, a ler e a pesquisar e a buscar e se aprofundar, porque a gente está falando de uma questão de saúde pública. Para pensar em quantas mulheres têm silicone que você conhece. Você, homem, que não tem silicone, quantas mulheres que tem que você conhece? Então, também é da responsabilidade sua entender sobre isso para cuidar das mulheres que estão ao teu redor. Então, é uma questão de Perfeito, Mari. saúde pública, tá bom? A dimensão desse problema, a proporção, quando a gente pensa na quantidade de pessoas que têm silicone, ela é muito grande. Então, a gente fala de uma questão de saúde pública. Então, você, homem, compre teu livro também, faça suas pesquisas, converse com os médicos, vá atrás e cuide das mulheres que estão ao teu lado, porque vocês têm um papel muito importante na nossa autoestima, né? Vocês É podem dar isso. um boost, vocês podem nos ajudar a encontrar esse nosso valor que está lá dentro, né? Então, Até porque não achem que essa é, conversa não é para vocês. é total para vocês. Inclusive, É, Mari, quantos, como foi o seu caso, né, somado à questão do trabalho e tal, né, que você queria ser respeitada, ser reconhecida e tal, mas teve um relacionamento abusivo. E eu sei que isso é uma realidade, né? Eu sei que, infelizmente, né, tem muitos homens que têm esse papel aí negativo, né, de gatilhar na mulher, gatilhar, né? Gatilhar gatilho. na mulher esse tipo de decisão. Tipo, não tô Exatamente. suficiente, não tenho muito peito, né? Ele não vai me desejar, enfim. É isso. Então, eu até gravei o stories antes de entrar na live e falei, cara, homens, essa live também é para vocês, né? Para É que isso. vocês não tenham e repensem, né, o papel de vocês. Não sejam as pessoas que vão gatilhar as mulheres para que elas tomem essa decisão impulsivamente. Mas seja o contrário, cara. Seja o cara, né, que esteja do lado e que faça com que essa mulher se sinta amada e respeitada do jeito que ela é.
né? É exatamente isso. Nossa, falou tudo. Falou lindo. É exatamente Perfeito. isso. Perfeito. Gratidão, Obrigada. menina. Brilha aí, Obrigada, ó, um mundo aí obrigada, para obrigada. você. Tudo de bom, Mari, de coração. A gente tá aqui, o Amplifique tá aqui para, sei lá, os próximos eventos, se você quiser que a gente também divulgue, se for alguma coisa online, alguma coisa Fechou. daqui, para que a galera aqui de Maceió, né, possa participar. Conta com a gente. Essa aqui também Ai, vai ser sua fechou. casa, tá? Ah, Conta com a fechou. gente para a gente divulgar também. Tá Enfim, é bom. isso. E Pode deixar. Maceió Obrigada. está de portas abertas para você e sua família, Ai, tá bom? amei, amei. Muito obrigada, Tudo gente. Uma bom, honra, um tudo prazer. bom. Obrigado a todo Obrigada. mundo, né, que está aqui, ficou aqui até agora. Vocês são importantes demais. Muito obrigada a todo mundo, tá? E quem não assistiu, não precisa ficar desesperado. A gente vai colocar no YouTube para vocês em breve, tá bom? Mari, Fechou. beijo. Obrigado de coração, Obrigadíssima, um tá? prazer. Foi muito Até. top. Foi, Tchau, beijo. galera. Beijo para vocês. Tchau, tchau.